Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. 6. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço e os ossos se juntaram, osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, diz ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Então, eles estavam mortos. Aí profetizei e ele viveu. Porque Deus é Deus, né? Ele fez reviver os ossos secos. Agora a reflexão de hoje, 7 de agosto. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Marcos 4:40. O mar estava agitado e os discípulos de Cristo estavam em pânico. O barco estava enchendo-se de água e o naufrágio parecia inevitável. Depois de dissipar toda a esperança de salvamento, os discípulos, apavorados, clamam a Jesus, num tom de censura: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus repreendeu o vento e fez sossegar o mar, e então perguntou aos discípulos: Por que sois assim tímidos? Por que é que não tendes fé? Porque aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo. Eles deveriam ter fé e não medo por causa da ordem de Jesus para passarem para outra margem. O medo é um subproduto da incredulidade. Eles deveriam ter fé e não medo por causa da presença de Jesus com eles. O medo nos assalta quando perdemos a perspectiva de que Jesus está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Eles deveriam ter fé e não medo por causa da paz de Jesus, que mesmo no fragor daquela tempestade dormia sereno, confiante na providência do Pai. Eles deveriam ter fé e não medo, porque aquele que estava com eles tinha e tem todo o poder nos céus e na terra. Ainda cruzamos mares revoltos e ainda o medo nos assalta. Mas se colocarmos nossos olhos em Jesus, poderemos ter fé e lançarmos fora o medo. Inscreva no meu canal. Tchau. 7 de agosto de 2023.